Nós estamos nessa série de reflexões sobre o Rei Jesus. Que Rei sou eu? Nós temos intitulado. E como dissemos, para nós como igreja aqui, ouvirmos a pergunta que Jesus dirigiu aos seus discípulos, dirigindo a nós. Ele perguntou aos seus discípulos quem ele era para eles, o que eles diziam a respeito dele. Nós imaginamos ele perguntando a nós, igreja, que rei ele é para nós. Nós proclamamos o seu reinado, nós fazemos isso através de canções, muitas vezes, através de declarações, de salmos. Mas que tipo de rei é esse? E essa questão eu acho que é muito importante. Para mim, como pastor, ela é muito importante numa igreja. Principalmente quando, às vezes, eu vejo nós proclamando isso e as nossas vidas não espelhando esse reinado de Jesus, as nossas escolhas não espelhando isso. Então, eu fico me perguntando, nós entendemos quem Jesus é? Nós compreendemos? E se compreendemos, estamos respondendo a essa compreensão? E é basicamente isso que a gente tem tentado fazer durante essas semanas, principalmente nesse texto do Evangelho de João, quarto Evangelho, tirando alguns retratos desse rei Jesus aqui do quarto Evangelho. Hoje eu gostaria de olhar no capítulo 14 de João. Se você tiver a Bíblia, eu vou ler da NVI. Eu vou ler alguns versículos e nós vamos refletir em todo o capítulo. Vou começar com o versículo 1. E nós vamos refletir em todo, como eu disse, em todo o capítulo 14. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Esse capítulo faz parte de uma porção do Evangelho de João, que começa no capítulo 13, com a última ceia. Nós olhamos isso nas últimas semanas. Então começa no capítulo 13 com a última ceia e encerra no capítulo 17 com a oração intercessória que Jesus faz pelos seus discípulos, conhecida como oração sacerdotal. É chamado por muitos comentaristas como o discurso do cenáculo. Jesus alguns entendem, Jesus teria feito esse discurso no cenáculo, aquele lugar da última ceia que ele se reúne com seus discípulos, que passa a ser também o lugar onde, em Atos, a comunidade de discípulos remanescente, aqueles 120, estão reunidos na descida do Pentecoste. Então, esse é o discurso do cenáculo. Então, esse capítulo está nesse contexto. E nesse capítulo, a gente encontra aqui algumas coisas importantes sobre o Rei Jesus, que nos dizem da presença dele. O Evangelho começa dizendo que ele é o Rei eterno, no prólogo, e dizendo que esse Rei eterno, o Criador de todas as coisas, se fez carne, se fez gente, habitou entre nós, foi visto. Então esse Rei transcendente, Criador de tudo, além da nossa imaginação, se torna próximo, vem a esse mundo. É o Deus que, num ato de condescendência, vem até nós, de tal maneira que a gente possa conhecê-lo. E isso é apresentado, então, a partir do prólogo. E a gente vê aqui nos versículos 4 a 6, nesses versos tão conhecidos do capítulo 14 de João, que Jesus deixa claro isso, que ele veio para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Aqui é uma discussão. Jesus termina essa porção que eu li dizendo: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé ouve isso, se levanta e diz: Senhor, nós nem sequer sabemos para onde vais.
Como nós podemos saber o caminho? Eles não estão entendendo para onde é que Jesus está indo, porque na cabeça deles, eles ainda estão pensando nesse Jesus como o Messias que vem para trazer essa libertação política. Jesus está falando de uma coisa, eles estão pensando outra, eles estão confusos, não entendemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus responde com esse verso que acho que todo crente deveria saber de memória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Vocês não devem estar tão preocupados para onde eu vou. Vocês devem estar preocupados em me seguir. Para onde eu vou, onde quer que eu for. Porque eu sou o caminho. Em mim e por meio de mim vocês encontram o caminho, a verdade e vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uma declaração de tremenda exclusividade de Jesus, que ofende muitas pessoas nesse mundo nosso, onde as pessoas têm ideias de tolerância e ideias em que você não deve fazer nenhuma reivindicação de exclusividade dessa fé ou dessa religião ou disso ou daquilo. Jesus faz uma declaração de tremenda exclusividade aqui. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, a não ser por mim. Então ele veio para que tivéssemos acesso a Deus. Ele veio para limpar o caminho. É como se o caminho para Deus estivesse bloqueado, cheio de entulho, cheio de coisas. E Jesus vem para limpar o caminho. E nós encontramos essa imagem nas Escrituras, em outras porções. Isaías diz que o que separa-nos de Deus, o que bloqueia o caminho, o acesso a Deus, ele diz, são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Isaías 59, 2. Nossos pecados e iniquidades criam essa barreira, esse bloqueiam o acesso a Deus, fazem uma separação entre nós e Deus. O escritor aos Hebreus diz, no entanto, que nós temos hoje ousadia para chegar ao Santo dos Santos, a presença de Deus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Ele desbloqueou o caminho, Ele removeu o empecilho, a barreira, Ele desfez a separação, Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, Ele diz, pelo seu corpo. Então Ele vem para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, para que o caminho pudesse ser livre e através dele nós pudéssemos ir a Deus, ter um relacionamento com Deus. E aí, através desse relacionamento, nós pudéssemos conhecer Deus. Ele vem para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e para que pudéssemos conhecer Deus. É isso que a gente encontra nos versículos seguintes, de 7 a 11, onde ele diz, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí Filipe, dessa vez não é Tomé, Filipe fica confuso e diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus diz, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então ele vem não só para abrir-nos o caminho para o Pai, mas para nos mostrar o Pai, para nos revelar o Pai. Através dele nós temos acesso a Deus e temos um acesso por meio do qual nós podemos conhecer Deus como Ele é. As Escrituras, a Bíblia fala sobre a revelação de Deus. De fato, a nossa religião, eu sei que tem pessoas que quando eu falo do cristianismo ou da nossa fé como religião, elas se sentem incomodadas. Eu estou dizendo isso no aspecto sociológico. Em termos sociológicos, nós podemos dizer que a nossa fé é uma religião. Então, a nossa religião, a religião cristã, em termos sociológicos, é uma religião da revelação, assim como o judaísmo. É uma religião que fala de um Deus que se revela, que teve a iniciativa de se tornar conhecido. Então, a Bíblia é essa revelação de Deus, de certa forma. A natureza é a revelação de Deus. A Bíblia fala sobre a natureza como revelação de Deus. Deus se revela por meio da natureza, das coisas que Ele fez. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós vemos os sinais, as evidências de Deus na criação. Paulo disse que, por causa disso, os homens são indesculpáveis. Eles não podem dizer que não há Deus, porque os atributos de Deus, a sua grandeza, o seu poder, quem Deus pode ser percebido através das coisas criadas, daquilo que Ele fez.
A Bíblia é a revelação de Deus. Mas a maior revelação que nós temos é Jesus Cristo, nós já falamos isso. Então Jesus vem para nos mostrar Deus como Ele é. Ele vem para remover esse véu. E através dele nós vemos Deus como Ele é. Temos a maior e mais plena revelação de Deus. Quem me vê, vê o Pai. O Deus invisível, o Criador do universo, se torna visível e palpável por meio de Jesus Cristo. E é isso que Ele está fazendo aqui. Então Ele abre-nos o caminho para Deus, Ele nos mostra Deus como Deus é. E nesse ato nós temos aquilo que nós chamamos do Evangelho. Este é o Evangelho. O Evangelho é a ação de Deus para nos reconciliar com Ele e para nos mostrar quem Ele é de fato. Jesus diz assim: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo que Ele está aqui, cumprindo com um propósito. O Pai está realizando a sua obra através dele e o Pai está falando através dele. Este é o Evangelho. Ele veio nos trazer o Evangelho, essa ação de Deus, a obra de Deus. E quando nós nos reunimos como igreja, meus irmãos, quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos anunciando o Evangelho. Pelo simples fato de estarmos reunidos em nome de Jesus, isto é um anúncio do Evangelho, daquilo que Deus fez por meio de Cristo ao nos reconciliar consigo. Nós, pelo simples fato de virmos aqui, cada semana, ou qualquer comunidade cristã ao redor do mundo que se reúne em nome de Cristo, está só no se reunir, anunciando o Evangelho. Essa assembleia reunida, essa assembleia dos que foram chamados por Deus para pertencerem a Ele, essa comunhão dos santos, é o anúncio da ação de Deus em Cristo para nos reconciliar consigo. Isto é o Evangelho. Nós somos testemunhas disso quando nos reunimos. E quando nos reunimos em torno da palavra de Deus. A igreja se reúne para louvar a Deus e para meditar, refletir, aprender, estudar, compreender, receber a direção de Deus por meio da palavra. Então, nós estamos aqui reunidos em torno disso. O anúncio do Evangelho, novamente, é feito pela igreja desta maneira e é feito e é encenado através dos sacramentos da ceia e do batismo. Quando nós temos a ceia e quando nós temos o batismo, nós estamos encenando. É uma encenação, é o drama visível daquilo que é o Evangelho, do que Deus fez em Cristo por nós, ao enviar o seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e para que nós pudéssemos conhecer a Deus como Ele é, para que nós pudéssemos ser salvos nesse processo. E aí Jesus, nesse discurso, nessa palavra que Ele está tendo com seus discípulos, Ele está falando não só de por que Ele veio para nos dar acesso a Deus, para que pudéssemos conhecer a Deus, mas Ele está falando agora da sua partida. Ele inicia isso dizendo que Ele está indo, que Ele vai. E Ele já disse isso aos seus discípulos várias vezes. Várias vezes Ele está dando a eles algumas indicações de que o seu tempo estava próximo, de que Ele iria morrer, de que Ele estaria partindo. Os seus discípulos não entendiam bem isso. Eles não compreendiam bem essa ideia de que Jesus poderia estar indo. E por isso, não sabemos para onde estás indo, Senhor, como podemos saber o caminho? Eles não entendiam direito, mas Jesus está dizendo, eu estou indo. E aqui Ele diz mais claramente, eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para um lugar do qual um dia eu voltarei. Eu estou indo para o Pai. E Ele vai para que Ele possa nos enviar o Espírito. É isso que Ele diz no versículo 16 do capítulo 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro ou outro consolador para estar com vocês para sempre. Jesus diz, eu vou, mas eu vou enviar, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai dar a vocês um outro conselheiro, um outro consolador. Note a palavra outro. Jesus disse, Ele vai dar outro.
Por que ele vai dar outro? Se há outro, é porque já existe um. E este um é Jesus. Jesus, enquanto ele está na terra, ele é esse consolador, ele é esse conselheiro, ele é este que vem para caminhar ao nosso lado, para estar ao nosso lado, para nos encorajar, para nos orientar. Ele vem ao nosso lado para nos fortalecer, ele vem ao nosso lado para nos guiar ao Pai, para nos orientar. E agora ele está indo, mas ele diz assim: eu vou mandar um outro que vai fazer a mesma coisa. Eu vou mandar um outro consolador que vai continuar com vocês, que vai continuar com essa função de encorajá-los, de fortalecê-los, de estar junto com vocês, de direcionar a vida de vocês. E esse outro consolador é o seu Espírito. E aí Jesus inicia aqui nesse capítulo 14 o tema do Espírito Santo, que vai ser um tema que vai ocupar as nossas reflexões no próximo mês, no mês de maio, quando nós, no calendário litúrgico, celebramos o Pentecoste. E nós vamos, então, direcionar as nossas reflexões no mês de maio para o Espírito Santo, esse Deus esquecido nas palavras de Francis Chan. Mas Jesus inicia, então, esse tema do Espírito Santo e do Consolador aqui, que ele vai enviar, esse outro Consolador. E ele diz que, no versículo 17, que esse é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Note, Jesus fala assim: vocês o conhecem, ele vive com vocês, esse Consolador já está aqui, mas eu estou indo e o Pai vai enviá-lo. O que Jesus está dizendo? A gente vê aqui a Trindade claramente: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou indo, mas eu voltarei para vocês na pessoa do Espírito Santo. Ele está com vocês. A ideia aqui é desse verbo que fez o seu tabernáculo entre nós, que habitou entre nós, que está conosco, Deus conosco, Emmanuel. Ele está com vocês, mas ele estará em vocês. No grego, muito claro, ele estará dentro de vocês. Então ele está enviando o seu Espírito. E agora, através do Espírito, nós vamos ter Deus de uma maneira como nós nunca tínhamos antes. É isso que ele está dizendo. Deus em nós, dentro de nós. Não mais apenas ao nosso lado, mas dentro de nós. Ele estará presente em vocês, ou dentro de vocês. E o que ele vai fazer? Ele é o Espírito da verdade. Ele vai ajudar vocês nessa jornada. Ele vai ajudar vocês nessa caminhada. Esse conselheiro, versículo 26, esse conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo aquilo que eu lhes disse. Ele vai ajudar, ele vai guiar vocês nesse caminho, orientando a vida de vocês, fazendo vocês lembrar. E ele está dizendo isso para os seus discípulos, e a gente vê claramente isso nas Escrituras. O fato de que nós temos as Escrituras deve-se, em grande parte, as Escrituras do Novo Testamento, os Evangelhos, em grande parte, à ação do Espírito Santo, fazendo com que os apóstolos lembrassem dessas coisas que Jesus ensinou e, posteriormente, eles pudessem escrever isso. Evidentemente, nós não desprezamos todo o processo literário de composição e fontes e tudo mais, mas o Espírito Santo esteve fazendo isso, esteve orientando e guiando e fazendo com que eles se lembrassem, e mais ainda, fazendo com que eles entendessem coisas que quando Jesus estava fazendo e falando, eles não entenderam, e mais tarde, com a presença do Espírito Santo, eles se lembram daquilo, e eles entendem, foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus falou, foi por isso que ele agiu dessa maneira, eles compreendem isso. Então, o Espírito Santo vem para guiar na jornada, para orientar na caminhada, não só daqueles primeiros seguidores, mas de todos os seguidores desde então. O Espírito Santo é Deus em nós, nos guiando na jornada da vida. Nós não podemos dizer que nós não temos uma orientação se nós temos o Espírito Santo em nós. Ele está lá. Nós podemos rejeitar a sua orientação. Nós podemos, inclusive, a Bíblia diz, Paulo vai dizer que nós podemos, através das nossas atitudes, nós podemos até fazer como se ele não existisse. Nós podemos extinguir, como se fosse a sua presença, o seu fogo. Nós podemos ofendê-lo de tal maneira que ele se entristeça. Paulo diz, pensa bem, Deus em nós,
Deus dentro de nós, querendo nos orientar, e nós rejeitando a sua voz. Ele querendo acender o chama dentro de nós, e nós, com o extintor, querendo apagá-la. Ele, em nós, querendo nos comunicar Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua graça e a sua verdade. Ele é o Espírito da verdade, e nós rejeitando isso de tal maneira que ele se entristeça. Essa é a realidade. Não podemos dizer, no entanto, somos indesculpáveis nesse aspecto. Não podemos dizer que não temos uma orientação. Se somos cristãos, o Espírito está em nós para nos orientar, para nos guiar nessa jornada. Ele vem para nos fortalecer com poder, e esse tema ele é explorado mais adiante, principalmente no texto de Atos histórico, onde a gente vê esse poder em andamento, e nas epístolas paulinas. Mas ele vem para nos fortalecer com o poder. Versículos 12 a 14, Jesus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, eu estou indo para o Pai, eu vou mandar o Espírito Santo, ele estará em vocês, naqueles que creem, e vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Vão fazer as obras que eu realizo e vão fazer maiores ainda. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, ele vem para nos dar a capacitação, a fim de que nós possamos fazer as obras de Jesus. E esse versículo, ele muitas vezes é usado de maneira esquisita por algumas pessoas. É como se agora nós pudéssemos fazer obras mais espetaculares do que aquelas que Jesus fez. Então, Jesus fez algumas coisas espetaculares, mas Jesus disse que agora nós poderíamos fazer coisas mais espetaculares. Não, não é isso. A verdade é que não existe nada mais espetacular que possamos fazer além daquilo que Jesus fez. Não existe nada. Jesus tomou água e transformou em vinho. Isso quer alguma coisa espetacular? Isso é tremendamente espetacular. Jesus alimenta uma grande multidão com apenas poucos pães e peixes. Ele faz com que haja uma multiplicação desses recursos, de tal forma que essa grande multidão sai saciada. Que é algo mais espetacular do que isso? Isso é tremendamente espetacular. Mas se não fosse tão espetacular assim, Jesus chega para um homem que havia morrido há 4 dias. Os seus discípulos alertam ele e falam: Senhor, já cheira mal, são 4 dias. Ele já entrou em processo de decomposição. Jesus chega à porta do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. E esse homem se levanta e vem para fora. É espetacular. Não há nada mais espetacular do que aquilo que Jesus fez. Então, quando Jesus diz: vocês vão fazer obras maiores, Jesus não está falando em termos de fazer obras mais espetaculares do que ele. É aí que alguns pregadores malucos, na minha opinião, acabam entrando em fria, né? Pensando que eles podem fazer qualquer coisa mais espetacular do que Jesus, ou prometendo essas coisas e tudo mais. Não é isso. O que Jesus está falando aqui, fazer as suas obras e fazer elas maiores, ainda não é em termos espetaculares, é em termos de escopo das suas obras. O ministério de Jesus esteve restrito a um contexto. A gente vê claramente isso. Jesus vem para os seus. Ele vem para o seu povo. Ele vem para os judeus, esse povo que Deus tinha uma aliança. Claramente, nós lemos isso aqui no Evangelho de João, no prólogo, é muito claro, e nós vemos isso na missão dele. Ele dirige-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele envia os seus discípulos, ele fala: vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele dirige-se especificamente para este povo. Em algumas situações, ele teve contato com gentios, ele acabou fazendo o milagre, cura para o centurião romano, ele atendeu a mulher sírio-fenícia, ele fez algumas coisas que beneficiaram aqueles que estavam à margem do seu povo, e ele faz isso com a misericórdia, mas ele está focado no seu povo. Nós, a igreja, os seus discípulos, após a ida dele para o céu, eles farão uma obra muito maior.
não será apenas para o seu povo. Quando ele anuncia a vinda do Espírito em Atos capítulo 1, ele diz assim, vocês vão receber poder, essa capacitação, esse poder espiritual. Ao descer sobre vocês o Espírito, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A obra maior que nós fazemos é no escopo dessa obra, não só mais restrita a um grupo étnico, a um povo, mas a todas as nações da terra, a partir de Jerusalém. Essa é a obra maior que nós fazemos. A obra maior, então, não é em termos de coisas espetaculares, mas na dimensão daquilo que hoje nós podemos fazer em nome de Jesus. E só podemos fazer isso por causa do seu Espírito Santo, por causa do poder que Ele nos dá. O Espírito nos dá, então, poder. Ele não só nos guia na jornada, mas Ele nos capacita com poder para fazer essa obra de Jesus. Essa tarefa é fruto dessa capacitação do Espírito Santo. E Jesus nos lembra que nós não podemos realizar isso sem oração. Jesus nos lembra que é importante que nós sempre estejamos fazendo a obra dele de joelhos diante dele, expressando a nossa dependência dele. Nós podemos facilmente nos esquecer disso, meus queridos. De fato, algumas pessoas já disseram que se tirasse o Espírito Santo da maioria das nossas igrejas, ninguém notaria a ausência dele, o que é muito triste. E muitas igrejas continuam funcionando durante anos sem o vigor espiritual. E esse vigor espiritual, ele vem dessa comunhão com Deus por meio do Espírito, desse ato de dependência de Deus expresso por meio das súplicas e das orações do povo de Deus, o povo que reconhece que não pode fazer nada se Deus não fizer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Nós podemos fazer todo o esforço possível para edificarmos uma grande igreja. Se o Senhor não estiver conosco, se a mão de Deus não estiver conosco, nós trabalhamos em vão. Nós podemos fazer todo o esforço possível para causar qualquer transformação na vida de pessoas. Se Deus não atuar, nosso esforço é vão. Nós temos que nos lembrar disso. E isso tem a ver com essa obra de Jesus aqui que ele está falando, com essa missão de Jesus. É bem interessante que muitas vezes a igreja se pega discutindo, sobre questões de qual é a missão. A missão ela é social ou a missão é pregar o evangelho? E a igreja se esquece que, na verdade, a transformação que existe é somente por meio do evangelho. Nós devemos ajudar as pessoas, mas sem o evangelho, nós estamos somente fazendo uma ação cosmética. Eu me lembro que um livro que me convenceu disso é um livro chamado Mission Drift, em que o autor fala sobre o risco que nós corremos de nos desviarmos da missão. E ele apresenta um caso, um grupo de cristãos tentando fazer diferença na vida de pessoas no continente africano, através do microfinanciamento, essas iniciativas de ajudar pessoas, financiando uma iniciativa delas de empreendedorismo, a fim de que elas possam superar a condição de tremenda miséria que elas se encontram. Então, há uma série de detalhes nisso. Essas organizações que trabalham com isso não simplesmente saem distribuindo dinheiro, há todo um planejamento, mas ele conta o fato de uma família que eles localizaram lá, uma família pobre, vivendo em miséria, os filhos fora da escola, condições bem precárias na casa, e no entanto, o chefe daquela família parecia ser um homem inteligente, um homem capaz, que tinha um perfil empreendedor, e que se ele tivesse apenas um auxílio, ele poderia, com esse auxílio, talvez tirar a sua família daquela pobreza, daquela miséria, daquele contexto. Então, ele recebe um microfinanciamento para fazer isso, e ele, então, começa a investir em um negócio, e essa organização acompanha de longe, então, por meio dos relatórios, e elas percebem que, de fato, aquele homem tinha um tino empreendedor, e que ele está indo bem, os negócios estão indo bem, e eles celebram isso, porque eles estão alcançando o objetivo deles de ajudar aquele homem, e, ao ajudá-lo, ajudar a sua família a sair da condição de miséria. 1 ano, 2 anos depois, eles vão visitá-lo, para ver que mudanças isso
fez na sua vida e na vida da sua família. Quando eles chegam lá, depois de terem todos os relatórios e tudo, e terem percebido que havia sido bem sucedido no processo de empreendedorismo, eles chegam lá e eles encontram a família nas mesmas condições de miséria. Os filhos fora da escola, a pobreza, a miséria. E eles perguntam: o que aconteceu? O homem foi ajudado. Ele montou um negócio, ele está se dando bem, ele está ganhando dinheiro. Por que a sua família continua na miséria? Por que seus filhos estão fora da escola? Por que isso não produziu uma mudança na sua vida? E aí eles percebem: faltou o evangelho. Aquele homem estava ganhando dinheiro de fato, mas ele estava gastando todo o dinheiro com mulheres e bebida, em vez de colocar na mudança das condições sociais da sua família. Sem o evangelho não há transformação de vida, meus queridos. Nós podemos fazer um cosmético na vida das pessoas, nós podemos alterar o externo, mas o interior é somente a cruz. E para isso, nós precisamos voltar para essa realidade, a realidade da nossa tarefa espiritual e da nossa dependência de Deus e da nossa oração. Tudo o que nós fazemos como igreja, tudo o que nós fazemos como cristão, nós devemos fazer em uma extrema dependência de Deus. Porque só Ele, como cantamos hoje à noite, só Ele pode dar vida espiritual, só Ele pode devolver a vida aos corações. Nós não podemos. Nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos encorajar as pessoas, nós podemos fazer uma série de coisas. Só Ele dá vida espiritual. E para isso nós temos que orar. Jesus disse que nós devemos orar nesse processo. O Espírito Santo então vem para nos guiar, vem para nos fortalecer, ele nos lembra da nossa dependência de Deus, ele vem consolar os nossos corações com a sua presença e com a sua paz e com a sua promessa. Versículos 18 a 20. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. O Espírito Santo vem com a sua presença nos consolar os nossos corações. Nós não nos sentimos como abandonados, como órfãos, porque Ele continua conosco, e agora não só conosco, Ele continua em nós. Paulo vai desenvolver isso de maneira bela na sua carta aos Romanos. Ele vai dizer que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Esse Espírito que testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quer mais consolação do que essa? Saber que nós somos filhos de Deus, que somos amados por Deus, que somos aceitos por Deus. É isso. O Espírito Santo vem viver em nossos corações. Ele nos dá essa segurança, essa certeza. Somos filhos de Deus. Podemos nos dirigir a Deus como o Abba, como o papai. Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Temos essa certeza e essa convicção. Temos a sua paz. Versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não tenham medo. É exatamente as palavras que Jesus disse quando Ele, após a ressurreição, aparece aos seus discípulos lá no cenáculo. Aqueles que estavam fechados, com portas fechadas, com medo. Ele aparece entre eles, Ele diz: paz seja convosco, não tenham medo. E tendo dito isso, Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Esse Espírito Santo de Deus vem então, não só para nos consolar com a sua presença, mas também para nos dar paz, que excede todo entendimento. Paz no meio da tempestade. Paz quando as coisas não estão indo muito bem. Paz quando nós não sabemos o que vai acontecer. Temos paz, porque temos Deus em nós. Porque temos o Espírito Santo em nós. Essa é a paz que Ele nos dá. Não precisamos ficar perturbados, perplexos. Não precisamos nos sentir abandonados. Ele está conosco. Ele nos dá paz. Não temos que ficar com medo, porque Ele está conosco. Ele nos consola com a sua presença, com a sua paz e com a sua promessa. Versículos 1 a 3, aqueles que nós lemos, ele diz novamente: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for, eu voltarei. É interessante, em duas ocasiões aqui, ele fala que ele está indo e que ele vai voltar. A primeira delas
esse voltar dele é o voltar imediatamente por meio do seu Espírito. Eu estou indo, mas eu estarei com vocês, estarei dentro de vocês por meio do meu Espírito. Daqui um pouco, o mundo já não vai me ver, mas vocês me verão. E vocês vão perceber que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e vocês estão nessa união conosco. Eu vou voltar dessa maneira. Essa volta imediata de Jesus após a sua ida, quando ele envia o seu Espírito. E o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus. É o Espírito de Jesus em nós. Então ele está em nós. Agora aqui ele está falando de uma outra volta, de uma volta escatológica, de uma volta no fim dos tempos. E ele diz, não fiquem perturbados, eu vou preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu vou voltar para levá-los. E é essa a esperança da igreja. Nós olhamos para esse dia. Nós ansiamos esse dia. Essa semana no escritório aqui, eu estava conversando com algumas irmãs sobre esse tema da volta de Jesus. E alguém disse, olha, será que nós devemos voltar pela volta de Jesus? Devemos orar pela volta de Jesus? E eu dizia, sim. Quando nós falamos a palavra Maranata, essa é uma expressão de anseio. Vem, Senhor Jesus. De fato, essa oração é uma das últimas orações da Bíblia. Diz, lá no Apocalipse, no final do Apocalipse, ora, vem, Senhor Jesus, vem. Esse deve ser o clamor nosso. Por que nós queremos que Ele venha? Porque nós sabemos que somente com a vinda dEle é que o reino virá em sua plenitude. O mundo vai ser consertado. A redenção de todas as coisas vai acontecer com a vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Então Ele consola os nossos corações com sua presença, com sua paz e com a sua promessa de que Ele vai voltar. Ele é o Rei presente. Ele veio para abrir-nos o caminho para Deus, para nos mostrar quem Deus é. Ele foi para enviar o seu Espírito, o Espírito que nos orienta na verdade, que nos capacita a fazer a sua obra, que traz consolo para nós nesse mundo. Como devemos responder a Ele? Como devemos responder a esse Rei presente? Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Os versos 23 e 24, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, elas são do meu Pai que me enviou. Como respondemos a esse Deus presente? Devemos responder com amor. Devemos amá-lo. Agora, que tipo de amor é esse? Este não é um amor somente de palavras. Esse não é um amor que a gente vem declarar somente uma ou duas vezes por semana num culto de adoração, em meio aos cânticos, e a poesia e a melodia, em que levantamos as nossas mãos ou o nosso olhar para o céu e nós dizemos que amamos Deus. Se amamos Deus, guardamos os seus mandamentos. Se amamos Deus, provamos isso com a nossa vida expressa isso. Se de fato amamos, temos que orientar toda a nossa vida de acordo com a sua vontade. Nós devemos responder a Ele com amor verdadeiro, amor que é traduzido em ação. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. E porque nós amamos, nós fazemos aquilo que lhe agrada. Pensa bem, se você ama uma pessoa, você apenas diz que ama, mas a sua vida toda faz coisas que desagradam essa pessoa. Que mensagem é essa que você está transmitindo para ela? Certamente, dificilmente essa pessoa vai acreditar nas suas palavras. Suas palavras não vão significar absolutamente nada. Se você ama, demonstre. Se você ama, prove isso com suas ações. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês me amam, guarde os meus mandamentos. Agora é interessante a gente falar sobre isso, porque existe uma onda hoje em dia nessa ideia de que se nós conhecemos o Evangelho da graça de Deus, isso nos dispensa dos mandamentos.
Ou então, se nós falarmos de mandamentos, nós estamos sufocando a graça. Alguns vão dizer, esse negócio, esse papo de mandamentos, aí, de obediência, é um negócio que não tem nada a ver com a graça. Não é verdade isso. Jesus está claro aqui, ele diz claramente. E 2 semanas atrás, quando eu estava numa conferência, eu ouvi algo que realmente fez muito sentido para mim. Eu não tenho como repetir as palavras exatas, mas eu tenho como parafrasear aquilo que eu ouvi, que fez muito sentido. Ligon Duncan disse o seguinte: a primeira coisa que os seres humanos ouviram de Deus, está falando de Gênesis 1, evidentemente, a primeira coisa que os seres humanos ouviram de Deus foi bênção. Em Gênesis 1 diz que quando Deus criou os homens, Ele os abençoou. Então, essa é a primeira coisa. Os seres humanos foram abençoados por Deus. Logo de início, Deus os cria e Deus os abençoa. Primeira coisa é bênção. Então, a obediência, ele diz, então a obediência, que vem no capítulo 2, não era a condição para o amor de Deus. Ou seja, a obediência no capítulo 2, quando Deus diz assim, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não comam dessa, e Deus espera que eles obedeçam, não era uma condição de Deus para que eles recebessem o amor dele. Ele já havia abençoado, ele já havia declarado sobre eles o seu amor, a sua bondade, ao os abençoar. A obediência não é condição para o amor. Ligon Duncan diz, a obediência era a esfera onde eles podem desfrutar o amor de Deus. É a esfera onde esse amor de Deus é plenamente desfrutado. Deus nos declara amados, Deus nos justifica por meio de Cristo Jesus. Nós não somos justificados por meio das obras, mas pela fé naquilo que Deus fez em Cristo. E agora, justificados, temos paz com Deus. E agora, então, nós vivemos, Paulo vai dizer em Efésios 2, nós vivemos essas boas obras que Deus preparou para nós. Nós vivemos essa prática dessa obediência. Não para que Deus nos ame mais, Ele já nos ama com todo o amor possível do mundo. Mas para que nós possamos desfrutar esse amor, a esfera do desfrutar esse amor, os mandamentos de Jesus, a orientação de Jesus, as ordenanças de Jesus, dizem respeito a uma vida plena. Você quer ter uma vida plena? Você quer viver de maneira abençoada de fato? Esse Deus que já declarou a bênção para você, siga a orientação dele, siga os mandamentos dele, faça aquilo que ele disse que você tem que fazer. E aí você vai experimentar nessa esfera o seu amor e a sua bênção. Então é isso, nós devemos responder a esse rei presente com um amor verdadeiro que leva a uma submissão, uma sujeição, a uma vida de obediência a Ele, um desejo de fazer aquilo que lhe agrada. E nós devemos responder a esse amor, a esse Deus presente confiando nele. Versículos 1 e 11, ele diz claramente, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus. Creiam também em mim. Versículo 11, creiam em mim. Quando eu digo que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras. Ele está dizendo, creiam. Confiem naquilo que eu estou falando para vocês. Não fiquem perturbados, perplexos, abatidos. Creiam em Deus e creiam em mim. Por que nós deveríamos confiar nele? Por que nós deveríamos crer nele? Versículos 18 a 31, nós temos um bom motivo aqui. Ele diz assim, vocês me ouviram dizer, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que o Pai, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou, levantem-se, vamos daqui. Jesus estava falando isso nos dias antes da sua prisão, da sua paixão, da sua morte. E ele está dizendo assim, eu vou para o Pai, é isso que está acontecendo. E aí ele fala do príncipe desse mundo, que não tem nenhum direito sobre ele, mas ele se submete à vontade do Pai, não ao príncipe desse mundo, à vontade do Pai, que entrega ele ao príncipe desse mundo, para morrer.
mesmo sendo maior, mesmo sendo mais poderoso, ele é entregue para morrer, mas nós sabemos que a história não termina, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte. As trevas pensam que o derrotaram, mas ele venceu, ele saiu vitorioso. Não se turbe o vosso coração, tenham bom ânimo, no mundo vocês vão ter muitas aflições e problemas, eu venci o mundo. Nós podemos confiar nele porque ele venceu, ele ressuscitou, ele provou que é digno de confiança. Se existe alguém que nós podemos e devemos depositar toda a nossa confiança, sem nenhuma restrição, nos entregar de coração, é Jesus. Nenhum outro é digno. Vamos crer nele. Nós respondemos então a esse rei presente, amando ele, com amor verdadeiro e submisso, e confiando nele de coração, confiando nele plenamente. Isto significa que mesmo que nós não conhecemos tudo que tem para conhecer, nós confiamos. Nós não confiamos porque nós entendemos todas as coisas. Isso não é confiança. Nós confiamos mesmo não entendendo. Agostinho vai dizer isso. Ele coloca da seguinte maneira, ele diz que nós cremos, ou nós confiamos para que nós possamos entender. E entendendo, nós passamos a confiar mais ainda. Mas começa com esse nosso ato. Nós não entendemos tudo. Não entendemos todas as coisas. Há uma série de mistérios, há uma série de questões. Há uma série de questões da Bíblia, da vida. Há uma série de coisas que nós não entendemos. E talvez não vamos entender desse lado da eternidade. Mas nós confiamos. A partir do momento que nós começamos a confiar, ele começa a abrir aos poucos o nosso entendimento, o nosso coração. E nós começamos a ganhar entendimento que fortalece a nossa confiança. Santo Anselmo de Cantuária vai dizer que isso é a fé em busca de compreensão. Fides quaerens intellectum. A fé que busca compreender. E é isso, nós podemos e devemos responder a esse rei presente com o nosso amor e com a nossa confiança. Isso significa, em termos práticos, novamente, que quando nós lemos na Bíblia as suas instruções para a vida de maneira prática, e ele nos diz para seguirmos esse caminho, o mundo inteiro está seguindo na direção oposta. A quem é que nós vamos seguir? A quem é que nós vamos obedecer? Mas o mundo inteiro está indo nessa direção. Eu não entendo. Eu fico com ele. Eu fico com a sua palavra. Eu fico com as suas promessas. Eu fico com aquilo que ele me orientou a fazer. Porque eu confio nele. Ainda que o mundo inteiro decida seguir nesse outro caminho, eu vou segui-lo. Eu vou confiar nele. Eu vou obedecê-lo. Porque eu confio nele. Eu creio nele. É isso, meus queridos. Este é o Rei Jesus. Este é o Rei que veio a esse mundo, que nos abriu acesso a Deus, que nos mostrou Deus, que foi elevado aos céus e que voltou por meio do seu Espírito Santo e que vive agora não no meio de nós, que vive em nós. Este é o Rei que nós servimos. Este é o Rei que nós devemos amar e dedicar toda a nossa vida a Ele e confiar nele de todo o nosso coração.